Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Ontem, com a saída do Germancano, um novo atacante ganhou muita força dentro do Vasco. É o Jonathan Balma, o jogador que está atualmente no Independente Del Valle do Equador, é considerado um dos 30 melhores atacantes do futebol sul-americano. O contrato dele está se encerrando no final dessa temporada e o futuro para o ano que vem do atleta pode ser o gigante da colina. Sai um argentino, Germancano, e chega outro, Jonathan Balma. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes dessa possível negociação, falar também, inclusive, sobre Leandro Castan, porque se tem jogador chegando, também tem jogador saindo. A gente já sabe que a barca esse ano no Vasco vai ser muito grande e depois das atitudes do Leandro Castan, principalmente desse último sábado, de ter comemorado os 10 anos da conquista do título brasileiro pelo Corinthians, os dirigentes, a diretoria não quer mais a continuidade do atleta para o ano que vem. Ele poderá ter o contrato rescindido nos próximos dias em cláusula de expulsão. A gente vai falar sobre isso, é claro, trazer também todos os detalhes, envolvendo chegadas, saídas, muitas novidades importantes para você. Então, se você está chegando aqui no canal do Gigante pela primeira vez, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e também deixe o seu like aqui embaixo sobre o que você vem achando dessas saídas e dessas possíveis chegadas dentro do Vasco. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e iniciar o vídeo falando sobre essa limpa que vai acontecer dentro do elenco, né? Muito tem se falado sobre especulações, muito tem se falado sobre jogadores chegando. Ontem eu fiz um vídeo pela parte da manhã falando do Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, que fez um belo campeonato pelo Coritiba, que poderia estar chegando no Vasco. O Vagninho também, o vice-artilheiro do Coritiba na Série B, que tinha causado e despertado o interesse dos dirigentes, né, vascaínos e vários outros atletas que eu já citei aqui, e vários outros portais de notícias também falaram e colocaram alguns atletas como interesse da atual diretoria. Mas ontem a gente teve aí notícias de pessoas ligadas ao Vasco da Gama, né, que deixou bem claro que o Vasco só irá começar a negociar, vai começar ali de fato a fazer propostas, oficializar algumas propostas quando o departamento de futebol for definido, ou seja, quando chegar para a parte do futebol, o coordenador técnico, o diretor executivo e também o diretor que seria o Carlos Brasil, né, que vai chegar aí nos próximos dias. São esses dois principais cargos e também o CEO. Após a chegada desses profissionais, aí sim que o Vasco vai entrar no mercado com força para fazer as novas contratações. Atualmente, o foco da diretoria é enxugar o elenco, é tirar do elenco aqueles atletas que não vão fazer mais parte para o time no ano de 2022, já que já contratou o treinador, que é o Zé Ricardo, vem mantendo contato com ele e perguntando quem ele gostaria que permanecesse para o ano que vem. Tendo o aval, o jogador permanece. Não tendo o aval, o Vasco retira e rescinde o contrato. Isso que vai acontecer, e inclusive amanhã poderemos ter reunião com o Leandro Castan. É sobre isso que a gente vai falar agora. O Leandro Castan não teve um ano bom, inclusive acredito que naquelas últimas partidas em São Januário, com poucos torcedores, o Leandro Castan foi o principal alvo da torcida vascaína, com xingamentos, com palavras indo contra ele, porque de fato ele é o capitão do time, ele é a pessoa que o torcedor, aliás, contaria mais nessa Série B, não apareceu, foi muito mal, sumiu na hora que era necessário ele aparecer. Isso acabou causando aí uma relação muito ruim entre ele e a torcida vascaína. Não bastasse esse ano mal de 2021, o pior momento da história do Vasco, ele nesse último sábado, por volta da tarde, comemorou o título do Corinthians. O Corinthians nesse sábado comemorou os 10 anos do título do Campeonato Brasileiro e naquele momento, há 10 anos atrás, o Corinthians brigava até a última rodada com o Vasco pela conquista do título do campeonato. E depois disso, a torcida não aguentou mais, porque além dele ser capitão do Vasco, o Vasco está vivendo um momento muito ruim. O Corinthians, naquele momento, disputava o título brasileiro com o clube onde ele atualmente está jogando. E depois disso, a diretoria passou a entender internamente que a saída do Leandro Castan é completamente necessária. Não há mais condições dele permanecer no Vasco para o ano de 2022 e mesmo aí a diretoria aguardando o aval, né, do Zé Ricardo, que tem que passar pelo aval dele, se ele quer contar com o Leandro Castan ou não para o ano de 2022, atualmente, né, dentro do Vasco está sem clima a presença dele e a saída dele de fato
atualmente, hoje em dia, nesse momento, está mais próxima do que uma permanência para o ano que vem. A situação, inclusive, do zagueiro já deve ser definida nos próximos dias e as notícias que eu tive de pessoas também de dentro do Vasco da Gama é que a reunião será amanhã. Amanhã deveremos ter uma reunião entre o Leandro Castan e a diretoria vascaína para definir de vez o futuro do atleta, já que a situação é muito ruim, é muito delicada, o ambiente não é bom, não tem mais clima para a permanência do Leandro Castan no Vasco da Gama e ele poderá estar definindo a sua saída nos próximos dias. Realmente um erro muito ruim após a publicação, que ele fez ali comemorando o título brasileiro do Corinthians no sábado, uma situação que já era ruim, ficou ainda pior após essa atitude do capitão vascaíno. Mas, vamos lá, Deixa aí a sua opinião sobre o que você achou disso e sobre o que você também acha da saída do Leandro Castan. Agora, falar antes de entrar no assunto de Jonathan Baumann, sobre o Edu. O Edu aí, atacante do Brusque, que poderá estar de saída e é um vascaíno. Muito havia se falado ontem, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a possível chegada do Edu no Vasco da Gama, um atacante que tem esse sonho, tem esse desejo. Porém, o destino dele deverá ser outro. O Edu poderá estar indo para o Cruzeiro. Ele foi artilheiro da Série B com 17 gols e, segundo informações do Gabriel Duarte, do GE, o Edu realmente recebeu uma proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro quer contar com os serviços do jogador para a próxima temporada, porém, para que isso acontecesse, o Cruzeiro teria que pagar ao Brusque a multa rescisória, que gira em torno de R$1 milhão. Então isso a gente vai esperar nos próximos dias, provavelmente será resolvido, O Edu, em entrevista ontem, admitiu que dificilmente, aliás, vai permanecer no Brusque no ano que vem, porque fez uma incrível temporada vestindo a camisa do time de Santa Catarina nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e ele disse o seguinte: tem uma multa rescisória, tem clube interessado em pagar essa multa, mas não quero me envolver nisso. Estou deixando para eles, no caso os dirigentes do Brusque, e para o meu empresário resolverem. Quando tiver uma solução, eles me passam. Então a gente vai aguardar, nos próximos dias poderemos ter uma solução desse caso. Eu gostaria muito de fato que o Edu viesse para o Vasco, ele quer um vascaíno. Foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, fez uma excelente competição, livrou o Brusque do rebaixamento e acredito que para o torcedor que não quer o Edu vindo para o Vasco, eu não imagino quem ele queira, porque foi sim um grande jogador nessa temporada de 2021. É um vascaíno, tem um grande interesse de vestir a camisa do Vasco, porém, infelizmente, isso não pode estar acontecendo. Porque segundo aí algumas notícias de alguns jornalistas de Minas Gerais, a imprensa já vem dando, a imprensa mineira no caso, já vem dando como certa a ida do Edu ao Cruzeiro para a temporada de 2022. Inclusive ontem, na parte da noite, a gente foi dar uma olhada nas redes sociais do atleta e ele já estaria curtindo algumas publicações do Cruzeiro no Twitter. Então, tudo indica que de fato o Vasco perdeu mais uma e o Edu deverá estar indo para o Cruzeiro na temporada de 2022. O Cruzeiro se mexendo, se movimentando, podendo estar fechando a sua segunda contratação para o ano que vem. E enquanto isso, o Vasco não tem o diretor executivo, não tem o CEO, não tem quase nada da sua pasta de futebol para a próxima temporada. Situação difícil, complicada, a gente espera que isso possa ser definido nos próximos dias. Com relação agora a Jonathan Baumann, Ontem, o Vasco anunciou oficialmente a saída do Germancano, inclusive ontem mesmo já tivemos notícias que ele ainda não recebeu uma oferta em definitivo de clubes do futebol brasileiro, mas o jogador prioriza a permanência aqui no Brasil, Segundo notícias, ele quer permanecer no país, quer jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano de 2022 e o staff dele já teria recebido algumas sondagens, nenhuma oferta oficial, mas sondagens de clubes como Ceará, Santos e Internacional. E esse poderá ser o futuro do Germancano para o ano que vem. O plano dele é, de fato, conseguir atuar mais uma temporada em alto nível no futebol brasileiro. Então, é claro, com a saída do jogador, o Vasco terá aqui no mercado buscar outro nome, Inclusive, ontem mesmo eu já falei sobre o Edu, mas parece que o foco será outro. O foco será o Jonathan Baumann, um atacante de 30 anos, que vem jogando muita bola no Independente Del Valle. Ele é um dos destaques aí do campeonato equatoriano, vestindo a camisa do mesmo Independente Del Valle, Clube, inclusive, que é o do John Sanchez, ponta, que está atuando aí pelo Vasco. Ele foi o artilheiro e é o artilheiro da competição e um dos principais responsáveis pela liderança do Independente Del Valle no campeonato equatoriano. Inclusive, nesse último final de semana, o Independente Del Valle encaminhou o título da competição, vencendo por 3-1 o Emelec, e o Jonathan Baumann foi um dos responsáveis pelo gol da equipe. O contrato dele vai até o final dessa temporada e o atacante não tem vontade de permanecer no Equador por mais um ano, já que ele já vem atuando há algum tempinho pela Liga Equatoriana.
Ele é, de fato, um grande jogador, deixando bem claro, alguns perfis, inclusive, colocam o Jonathan Baumann como um dos melhores atacantes, centroavante do futebol sul-americano. Ele disputa aí a liderança no ranking com o Gabigol, inclusive, o atacante aí do nosso maior rival, e outros nomes também importantes do nosso continente que se destacaram nesse ano de 2021. Ele está sendo avaliado pela diretoria vascaína, né? Ele é do Independiente Del Valle, deixando bem claro, tem contrato, há chance sim dele renovar, mas as chances são muito remotas, são muito pequenas. E o nome dele foi levado ao Vasco. O departamento de análise, o departamento de futebol, vai analisar o nome dele nos próximos dias, mas ele pode ser sim o substituto do Germancano para o ano que vem. Deixando bem claro que ontem, apesar disso tudo, o jornalista Thiago Tando, Papo na Colina, disse o seguinte, que apesar do nome dele ter sido colocado para o Vasco, até agora não houve nenhuma proposta. A assessoria de imprensa confirmou que até o momento o clube não fez nenhuma proposta pela contratação do Jonathan Baumann. Foi passado, inclusive, que mesmo o nome dele tendo sido colocado ao Vasco, não houve nenhum interesse do Vasco, por parte do Vasco, na contratação do atleta e que não houve também nenhum contato entre as partes. Essa foi a notícia que o Thiago Tano colocou, mas logo após o Fábio Torres do Vascaíno.net disse o seguinte, que o Jonathan Baumann foi oferecido ao Vasco, porém o clube ainda irá avaliar. Não há nenhum tipo de negociação entre as duas partes, né? O Jonathan Baumann já recebeu uma proposta do Independiente Del Valle para seguir no clube para a próxima temporada, mas ainda não decidiu sobre o seu futuro. E há um interesse, inclusive, do argentino, do Jonathan, em jogar no futebol brasileiro na próxima temporada, porque, de fato, querendo ou não, o futebol brasileiro é o grande alvo aí dos jogadores que atuam no futebol sul-americano. É só a gente ver que a grande maioria dos atletas que se destacam no Chile, na Argentina, na Colômbia, em outros países, vem jogar no futebol brasileiro. Então o Jonathan Baumann pode buscar sim o seu destino no Brasil e o seu destino poderá ser o Vasco. Lembrando, ele quer atuar no Brasil, o nome dele está na mesa da diretoria, não em termos de negociação ou de contrato, mas para analisar, vai avaliar se tem condições, se ele se encaixa no perfil até mesmo do Zé Ricardo, do atual treinador, com questão orçamental, salarial, e tudo isso ainda vai demorar para ser definido, não tem nada certo, mas ele é um nome que ganha força a cada dia, até pelo jeito argentino, para substituir o Germancano, e o torcedor vascaíno gosta muito desses atletas sul-americanos, que representam muito mais a camisa, o Vasco da Gama, do que os atletas brasileiros. Mas vamos esperar, vamos aguardar, poderemos ter mais novidades nos próximos dias e, é claro, a gente vai te informando aqui no nosso canal. Mas esse foi o vídeo, torcedor. Se você curtiu, se você gostou, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento também. Deixe o seu like, o seu comentário, porque é importantíssimo para que cada vez mais vascaínos possam chegar aqui ao nosso canal. E, é claro, compartilhe esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um ótimo restante de terça-feira e 6 horas, voltem aqui que a gente está colocando um novo vídeo para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.